Vamos então falar dos princípios. Vem comigo. Como disse, memorizem, aqui estudem e memorizem os princípios, mas saibam que se trata de princípios. E quando vocês estudarem os objetivos, saiba que se tratam de objetivos. Por quê? Porque às vezes a prova ela coloca objetivo como se fosse princípio e coloca princípio como se fosse objetivo. E aí quase todo mundo cai na pegadinha. Então memorizem os princípios como princípios e os objetivos memorizem. Vamos ver aqui agora, ó, como objetivos. Então vamos a eles. Muito bem. Vamos falar dos princípios. Princípios da assistência social. A assistência social, ela rege-se pelos seguintes princípios. Lembrando que estamos estudando a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e nesse momento falando dos princípios da assistência social. Vamos trazer para vocês aqui os 5 princípios, né, originais aqui da assistência social. Vamos a eles. Primeiro, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Ou seja, mais importante do que as exigências de rentabilidade econômica são os atendimentos às necessidades sociais. Ou seja, a supremacia, a prevalência, as necessidades sociais, elas são mais importantes, elas são mais relevantes dentro dos princípios da assistência social do que as exigências de rentabilidade econômica, tá certo? Isto é um princípio, é um pilar no qual deve-se fixar, deve-se assentar a assistência social. Também é um princípio, né? Sempre lembrando aqui de destacar que tudo que estamos falando é princípio, né? Muito bem. O nosso segundo princípio é o princípio da universalização dos direitos sociais, ou seja, os direitos sociais, né, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. O que é essa universalização? É fazer com que ela se torne alcançável também por outras políticas públicas, né? Tornar os destinatários dessas ações assistenciais, tornar que elas também sejam alcançadas por outras políticas públicas dentro de um contexto universal, onde diversas frentes do poder público, diversas frentes da política nacional de assistência social, devem trazer para o beneficiário aí as ações assistenciais que tornem aí a sua vida, a sua condição melhor. Isso é um princípio, é um pilar no qual deve se assentar as regras de assistência social. Outro princípio é o respeito à dignidade do cidadão, respeito à sua autonomia e respeito ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como também o respeito, né, à sua convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer, por em vermelho aqui, ó, comprovação vexatória de necessidade. Ninguém deve ser submetido a uma comprovação vexatória, vergonhosa, da sua necessidade, da sua hipossuficiência, da sua pobreza, certo? Então deve-se sempre ter nas ações assistenciais respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia, o seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como o seu direito à convivência familiar e comunitária. Nosso quarto princípio aqui está é igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Não se pode haver qualquer distinção no atendimento assistencial entre as populações urbanas e rurais, bem como em relação a qualquer outra natureza. Não pode haver qualquer discriminação de qualquer natureza. Aqui está, ó. Perfeito? Daqui a pouco eu volto comentando cada um desses itens. E por fim, nosso quinto e último princípio aqui elencado é uma divulgação ampla dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos assistenciais, ou seja, divulgação, para que as pessoas não apenas para que os programas, projetos, serviços e benefícios existam, mas para que as pessoas saibam dessa existência e possam dela se beneficiar, ok? Bem como
também ampla divulgação dos recursos oferecidos pelo poder público e também dos critérios para a sua concessão. Palavra-chave aqui, divulgação. Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre os princípios. O que são princípios? Princípios são os pilares, né? São aqueles fundamentos nos quais toda norma que será elaborada ou já elaborada devem se assentar e respeitar, tá certo? Então, quais são esses princípios? Temos aqui 5 princípios previstos na própria Lei Orgânica da Assistência Social que devem ser observados por todos os programas, projetos, serviços ou benefícios assistenciais. Então, o primeiro pilar de sustentação, ou seja, o primeiro fundamento, né, diferente do objetivo. O objetivo é o que você quer alcançar. Ok, o objetivo é o que eu vou alcançar ou o que pretendo alcançar com aquilo. Princípio não. Princípio, qual é o fundamento daquilo tudo? Vamos começar com o primeiro fundamento. O primeiro fundamento é a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre qualquer questão de ordem econômica. Então, né, mais importante, segundo a LOAS, em relação às exigências de rentabilidade econômica, muito mais relevante e supremamente, deve ser supremamente observadas, aí são o atendimento às necessidades sociais. Então, em primeiro lugar, o atendimento às necessidades sociais, né? E em segundo lugar, com menos relevância, aí as exigências de rentabilidade econômica, as questões de ordem financeira. Fechado? Então, mais importante do que o dinheiro para a LOAS é o atendimento às necessidades sociais, de forma prioritária, de forma suprema. Por isso que ela alega ser esse princípio uma supremacia. Fechado? O segundo item que vimos é a universalização dos direitos sociais. Ok? Esta universalização dos direitos sociais significa, primeiro, que os direitos sociais eles devem ser fornecidos não apenas, né, pelos programas, projetos, serviços ou benefícios assistenciais, mas por todas as políticas públicas. Todas as políticas públicas devem buscar universalizar os direitos sociais. Os direitos sociais, portanto, devem ser universais. Eles devem ser alcançados não apenas pelas políticas assistenciais, como por todas as políticas públicas de forma conjunta, integrada. Terceiro princípio, pilar, fundamento da assistência social, segundo a LOAS. Respeito à dignidade do cidadão, respeito à autonomia do cidadão, respeito aos direitos de benefícios e serviços de qualidade. Perfeito? Então, são pilares de todos os serviços, programas, projetos ou benefícios da assistência social, são pilares que o cidadão seja tratado de forma digna, seja respeitada também a sua autonomia, seja respeitada, né, a qualidade do seu serviço, observado a qualidade dos seus serviços e dos benefícios que a eles se concedam, e também o respeito à convivência familiar e comunitária, tá certo? Sendo vedado, proibido, qualquer tipo de comprovação vergonhosa, vexatória, exposição ao ridículo para a pessoa comprovar ali que ela é de fato miserável ou necessitada. Para comprovar a sua condição de miserabilidade, por exemplo, ou de necessidade, não se pode exigir uma comprovação vexatória, vergonhosa, né? Isso não pode, porque um princípio da assistência social assim determina. O nosso quarto princípio, né? Igualdade de direito no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza. Então, igualdade no atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, sendo vedado, como dissemos, né, qualquer diferenciação, garantindo-se, portanto, a equivalência, né, desses serviços, desses benefícios às populações urbanas e rurais. Quando fala que é igualdade de direitos ao acesso a esses programas assistenciais, projetos, benefícios, serviços, é claro que é dentre as pessoas elegíveis para tal. Nem todos terão acesso, por exemplo, a determinados programas, nem todos terão acesso ao benefício de prestação continuada, ao Minha Casa Minha Vida ou a qualquer outro programa assistencial. Não se, a igualdade aqui dita, né? Essa igualdade não significa que todos terão direito. Significa que aqueles que têm direito deverão ser tratados de forma igual. Sejam urbanos, sejam rurais, ou até mesmo não se pode haver discriminação de qualquer natureza. A igualdade
dos direitos de acesso ao atendimento, ele é um princípio assegurado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Tá certo? E mais aqui o quinto e último princípio que eu trouxe para vocês, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, é a divulgação. Divulgação de quê? A divulgação ampla dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos assistenciais, bem como também dos recursos oferecidos pelo poder público e quais são os critérios para a sua concessão. Pois, como disse, não basta o poder público criar de forma oculta benefícios, serviços, programas e projetos, mas não divulgá-los para que menos pessoas tenham acesso a eles e não onere os cofres públicos. Isso não pode. Um dos princípios da assistência social, muito importante, portanto, é um princípio, é um pilar de sustentação, é um fundamento. Ele é de que deve-se divulgar todos os programas assistenciais, os projetos, os benefícios e os serviços, bem como os seus valores e as formas de concessão, tá certo? São esses, então, os princípios. Não confundam os princípios aqui estudados com os objetivos já estudados anteriormente. Fechado? Façam uma lista, uma tabela do lado esquerdo com os objetivos, uma tabela do lado direito com os serviços, uma tabela do lado esquerdo com os objetivos e do lado direito com os princípios. Sabendo o que é objetivo, sabendo o que é princípio, coloquem lado a lado para que vocês não confundam na prova, pois, como disse, a banca costuma chamar princípio de objetivo, objetivo de princípio, no caso da assistência social, para confundi-los. Vamos voltar para a tela e seguir aqui com mais um tópico do nosso curso sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá certo? Vamos seguir aqui, olha só. Muito bem. Ainda sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, vamos falar agora das diretrizes. Opa, já não bastava ter que memorizar o que era objetivo e o que era princípio, vamos ter também que memorizar quais são as diretrizes da organização da LOA? Sim, vem para mim. Já estudamos os objetivos, vocês têm que saber quais são. Já estudamos os princípios, vocês têm que saber quais são. Agora vamos estudar as diretrizes da organização. Vamos ver quais são as diretrizes? Então, vem comigo. Olha só. Temos aqui, pessoal, as diretrizes relacionadas a quê? A organização de quê? Da assistência social. Então, a organização da assistência social, e é dela que estamos falando, não da assistência social em si, mas da sua organização, ela tem como base as seguintes diretrizes, né? Ou seja, como será feito? Objetivo é onde se quer chegar. Princípio são os fundamentos, né? São os pilares. E as diretrizes é como chegar lá. Então vamos lá. As diretrizes da organização da assistência social. Tem que ser feito de que forma? Por qual meio? Primeiro, por meio de uma descentralização. Cuidado, a prova sempre fala ali para enganar vocês, centralização. Isso está errado. O correto é descentralização político-administrativa. Ou seja, a União vai descentralizar essas ações de assistência social para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, havendo um comando único das ações em cada esfera de governo. Então memorizem isso, ó. O comando será único, mas não é único global, é único em cada esfera de governo. Segunda diretriz, ou seja, como deve se obter ali, como se deve organizar a assistência social. Deve se organizar o modus operandi, né? De forma descentralizada, político-administrativamente, e agora também com participação da população. Então, uma segunda diretriz, ou seja, uma segunda forma que deve observar-se na organização, é a participação da população. De que forma? Por meio de organizações representativas. E elas vão participar onde? Tanto na formulação das políticas públicas de assistência social, como também no controle das ações, em todos os níveis. Então vejam, além da descentralização político-administrativa, né, a descentralização político-administrativa, que vai descentralizar as ações aí para os estados, DF, municípios, executá-los com um comando único em cada esfera, ou seja, em cada estado, em cada município e no DF, cada um deles possui um comando único.
E também a população deve participar. Isso é uma diretriz da organização, é o modus operandi da organização, tá certo? Deve operar de que forma? Por meio de organizações, evidentemente, não de forma individual, né? Tanto na formulação das políticas como no controle das ações. E terceira diretriz que deve ser observada quando da organização da assistência social: primazia da responsabilidade do Estado. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Ou seja, cada esfera de governo é responsável pela condução da política de assistência social no seu respectivo local, ok? Então, o Estado aqui não é União, Estado, DF, município. É o Estado no sentido de poder público. Então, primazia da responsabilidade do Estado, do poder público, da União, do Estado, do DF, do município, né? No caso aqui, Estados, DF e municípios, para os quais houve a descentralização, eles é que serão responsáveis. O poder público é que será responsável pela condução desta política de assistência social dentro de cada esfera. Ou seja, cada Estado vai ser responsável, vai ter primazia, prioridade, prevalência da responsabilização ali. Será responsável, portanto, cada Estado será responsável por conduzir a política no seu próprio Estado e na sua própria, cada município também, e o DF também será responsável pela condução das suas políticas, ok? Então, vem para mim aqui, vamos falar de forma organizada sobre isso. Disse para vocês que nós temos objetivos. Objetivos são onde se pretende chegar. Falamos sobre princípios, que são os fundamentos, que são os pilares nos quais devem se assentar tudo que se for criado a respeito da assistência social. E aqui falamos de diretrizes. As diretrizes significa o que deve conter operacionalmente na organização da assistência social. Qual deve ser o modus operandi? O que deve ser considerado para que tudo isso funcione? Isso é diretriz. Primeira diretriz que nós vimos é a descentralização, e não centralização, mas a descentralização político-administrativa. Essa descentralização significa que a União vai transferir aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o comando dessas ações nos seus respectivos territórios, né? Havendo, claro, um comando único em cada estado, um comando único em cada município e um comando único no Distrito Federal. Então, a política administrativa ela será descentralizada, perfeito? E o que é descentralizada? Ao invés da União concentrar tudo em si, ela descentraliza político-administrativamente, né? Vai descentralizar para os estados, para o DF, para os municípios, lembrando que cada estado, cada município e o DF, cada um deles terá um comando único na sua respectiva esfera, tá certo? Segunda diretriz aplicável à organização da assistência social é a participação da população. A população vai participar sim, mas ela vai participar não individualmente, mas por meio de organizações representativas. E ela vai participar em quê? Na formulação das políticas de assistência social e também nos controles das ações relacionadas aí à assistência social. Em qual nível? Em todos os níveis. Em todos os níveis, as organizações representativas da população, elas vão participar em todos os níveis da formulação das políticas públicas de assistência social e também no controle das ações que forem implementadas em relação à assistência social. E a terceira e última diretriz que eu trouxe para vocês, ou seja, também relacionado à operacionalização da organização da assistência social, é a primazia da responsabilidade do Estado. O que é a responsabilidade do Estado aqui? É a responsabilidade do poder público. Cada Estado, cada município e o DF são responsáveis pela condução da política de assistência social em sua respectiva esfera de governo. Cada município é responsável pela condução da política de assistência social no seu município. Cada estado é responsável pela condução da política de assistência social no seu respectivo estado. E o DF, ele é responsável pela condução da política de assistência social também no seu território. Fechado? Última informação sobre a diretriz
sobre as diretrizes da organização da assistência social. Vem comigo para a tela. O que nós temos aqui? A gestão das ações na área de assistência social. Estamos falando aqui de gestão das ações, né? Na área de assistência social. Ela fica organizada sob forma de sistema descentralizado. Então, não apenas há uma descentralização político-administrativa, né, como podemos afirmar também que é uma descentralização de gestão. A gestão não é centralizada, ela é descentralizada. E também é participativa, tá certo? Descentralizada e participativa. Esta gestão de assistência social descentralizada e participativa, ela é organizada sob forma de um sistema denominado Sistema Único de Assistência Social. Gravem isso, que isso é muito importante. É a primeira vez que falamos aqui e falaremos muito sobre isso. SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Vem comigo. SUAS. Olha, quem conhece a saúde sabe que tem o SUS, né? Todo mundo conhece o SUS, as unidades de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde. Aqui é SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social é quem faz a gestão da assistência social, né? É um sistema no qual se organizam as ações para a assistência social. E quando falamos da gestão dessas ações, a gestão de todas as ações da assistência social, elas são feitas dentro de um sistema. E esse sistema, que é descentralizado e participativo, ele se chama Sistema Único de Assistência Social. Repito, tá? A gestão das ações de assistência social, elas são organizadas em forma de sistema. E esse sistema chama-se Sistema Único de Assistência Social, SUAS. E tem duas características principais. É descentralizado e participativo, tá certo? Ou seja, não apenas o poder público, mas a sociedade participará desta questão, né? Como também haverá uma descentralização e não é uma gestão centralizada. Ela é uma gestão descentralizada. Fechado? Com isso, vocês já sabem, então, quais são os objetivos da assistência social, já sabem quais são os princípios da assistência social e agora já sabem quais são as diretrizes aplicáveis à organização da assistência social. Fechado? Vamos seguir, então, para o nosso próximo tópico diagramado. Vem comigo. Muito bem. Vamos falar agora, pessoal, de objetivos. Ah, professor, mas você já falou dos objetivos. Ah, mas agora eu não vou falar dos objetivos da assistência social. Agora eu vou falar dos objetivos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Olha que pegadinha para a prova. Mais uma questão para que vocês tomem cuidado na prova. Vejam como é importante vocês terem acesso, né, a uma aula para poder trazer para vocês o que vocês devem memorizar para a prova. E eu já trago esse alerta para vocês. Vocês precisam memorizar para a prova não apenas os objetivos, princípios e diretrizes da assistência social, como também separar, diferenciar quais são os objetivos da assistência social, como um todo, e quais são os objetivos especificamente do SUAS, que ele é o sistema no qual se dá a gestão da assistência social. Vocês não podem confundir a própria assistência com o sistema que faz a sua gestão. Então, quando falamos de objetivos do SUAS, é o que vamos ver agora, que são os objetivos do Sistema Único de Assistência Social, diferentemente dos objetivos que já vimos, que eram os objetivos da assistência social como um todo. Então, vocês vão ter que memorizar para a prova também quais são os objetivos da assistência social e separá-los de quais são os objetivos do Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema que faz a gestão das ações da assistência social. Então, vamos ver agora quais são os objetivos do SUAS. E sempre que eu falar SUAS, vocês sabem, é o Sistema Único de Assistência Social. Vem para a tela. Muito bem. Seguindo. Seguindo aqui, olha só o que nós temos aqui. Estamos falando dos objetivos. Repito, não são os objetivos da assistência social,
mas sim do Sistema Único de Assistência Social, tá certo? E esses objetivos do Sistema Único de Assistência Social são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 objetivos que faz a gestão das ações de assistência social. Vamos a eles. O primeiro, consolidar a gestão compartilhada. O cofinanciamento. Deixa eu separar isso aqui, peraí. Olha só, para ficar melhor. Consolidar a gestão compartilhada consolidar o cofinanciamento e também a cooperação técnica, ou seja, 3 coisas. Consolidar 3 coisas: a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica. Entre quem? Entre os entes federativos, entre a União, os estados, o DF e os municípios, né? De modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Então vejam, quando falam de a proteção social não contributiva, está falando de quê? Ora, da proteção social de assistência social. O legislador gosta de colocar umas palavras, né, bonitas no texto. Mas ao invés de falar operam a proteção social não contributiva, entendam, operam a proteção social, né, de assistência social. Pois bem, então nós temos aqui a consolidação de gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica entre quem? Vou pegar aqui a canetinha e colocar para vocês aqui. Opa! Entre os entes federativos. Tá certo? Tanto a rede pública quanto a rede privada, que presta serviços, que presta programas, projetos e benefícios de assistência social. Terceiro objetivo do SUAS: estabelecer responsabilidades. De quem? Dos entes federativos. Onde? Na organização, na regulação, na manutenção e na expansão das ações de assistência social. Quarto objetivo: definir níveis de gestão, respeitadas, claro, as diversidades regionais e municipais. Definir os níveis de gestão, ver quantos serão os níveis da gestão, né, das ações de assistência social. Implementar é a palavra-chave aqui do nosso quinto objetivo do SUAS. Implementar o quê? Gestão do trabalho e gestão da educação permanente na assistência social. Então, tanto o trabalho quanto a educação, né, devem ser implementados aí de forma permanente na assistência social. Temos também, palavra-chave aqui, estabelecer gestão integrada. De quê? De serviços e benefícios. A gestão de serviços e benefícios deve ser integrada. Qual a diferença entre elas? Serviços são prestados e benefícios são prestações pagas. Enquanto serviço se presta, benefício se paga. E elas devem ter gestões integradas. E por fim, e não menos importante, o nosso sétimo e último objetivo do SUAS é afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Ou seja, afiançar, garantir a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Aliás, eu vou marcar aqui, ó, para ficar mais fácil para memorizar, vou marcar o afiançar.
em vermelho e o resto em amarelo. É muito importante distinguir aqui os conteúdos. Então, vem comigo. O que nós vimos, pessoal, nesse slide? Nós vimos que, além dos objetivos da assistência social que nós já estudamos, existem objetivos específicos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Alguém pode perguntar, mas professor, qual que é a diferença da assistência social para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS? Ora, o SUAS é o sistema responsável pela gestão das ações da assistência social. É a mesma coisa que você falar, professor, qual que é a diferença da saúde para o SUS? Ora, a saúde é o todo, né? O todo relacionado à saúde, evidentemente. E o SUS é o Sistema Único de Saúde, é quem faz a gestão nacional da saúde, né, pública. Então vejam, do mesmo jeito que você não pode confundir o SUS com a saúde como um todo, você não pode confundir o SUAS com a assistência social como um todo. A assistência social, né, é tudo aquilo que estudamos conceitualmente, né? Agora, o SUAS não é assistência social. Ele é o sistema que faz a gestão das ações de assistência social. Beleza? Quais são os objetivos desse sistema? Quais são esses objetivos? Os objetivos desse sistema que cuida das ações da assistência social, desse sistema que faz a gestão das ações da assistência social. São 7 objetivos. Então vamos recapitular cada um deles agora, ok? Primeiro, consolidar. Tem que consolidar. Fazer com que aquilo seja consolidado, garantido. A gestão compartilhada, ou seja, haverá uma gestão compartilhada, um cofinanciamento e uma cooperação técnica. Mas entre quem? Quem deve fazer uma gestão compartilhada? Os entes federativos. Quem deve se cofinanciar? Os entes federativos. E quem deve cooperar tecnicamente uns com os outros? Os entes federativos. Ok? Isso deve estar de que forma? De forma articulada, para proteger aí a assistência social. Certo? Segundo objetivo do SUAS, integrar. Integrar o quê? 2 coisas, a rede pública e a rede privada. Integrar a rede pública e privada de quê? De serviços, de programas, de projetos e de benefícios de assistência social. Vejam, temos 4 produtos, vamos chamar de produtos, 4 produtos oferecidos pela assistência social. São os programas, os projetos, os serviços e os benefícios. No nosso curso, nós aprenderemos todos eles, todos os programas, todos os projetos, todos os serviços e todos os benefícios conceitualmente, tá bom? Mas agora estamos na parte introdutória do curso, estamos falando dos objetivos do SUAS. Então, dentro dos objetivos do SUAS, temos o quê? Integrar rede pública e privada, né? Em relação a quê? Ora, ao fornecimento, à concessão, à prestação de programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social. Além disso, terceiro objetivo do SUAS. Terceiro objetivo do SUAS, estabelecer as responsabilidades dos entes federados. O que é responsabilidade da União? O que é responsabilidade do Estado? O que é responsabilidade de cada município? O que é responsabilidade do Distrito Federal? Então, estabelecer essas responsabilidades de cada ente federativo no tocante à organização, regulação, manutenção e expansão da assistência social, quem tem que fazer isso? Quem tem que estabelecer essas responsabilidades? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, pois este é um dos seus objetivos. Quarto objetivo do SUAS, definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Ora, de acordo com cada região de atuação do sistema, de cada município de atuação do sistema, pode haver mais ou menos níveis de gestão. Pode haver municípios com vários níveis de gestão, alcançadas por determinados serviços, projetos, programas, eles podem ter vários níveis de gestão ou não, mais ou menos. Quem que define esses níveis de gestão? O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, pois este é um dos seus objetivos. Bom, quinto objetivo do SUAS, implementar gestão do trabalho e educação permanente na assistência social.
Vejam, a assistência social ela deve cuidar de outras coisas também, mas pelo SUAS deve ser implementado uma gestão do trabalho e de educação permanente, tá certo? Então, o trabalho e a educação está, por certo, entre uma das grandes preocupações, uma das questões mais relevantes dos objetivos do Sistema Único de Assistência Social, que deve implementar essa gestão, tanto do trabalho quanto da educação permanente no sistema. Tá certo? Que sistema? No sistema de assistência social. Sexto objetivo do SUAS. O sexto objetivo do SUAS é estabelecer uma gestão integrada entre os benefícios e os serviços. Né? Gestão integrada, ou seja, a gestão dos benefícios deve ser integrada com a gestão dos serviços. Não se deve criar uma gestão só para benefícios e uma gestão só para serviços. Não. Pelo SUAS, o SUAS deve estabelecer a gestão integrada, tanto para benefícios quanto para serviços. E por fim, o nosso sétimo objetivo do SUAS é afiançar, garantir vigilância socioassistencial e garantia de direitos. O SUAS ele deve garantir que haverá uma vigilância socioassistencial, ou seja, estarão vigilantes às necessidades das pessoas. E segundo, vigilantes também garantir os direitos das pessoas, né? Por meio, claro, de implementação, divulgação, atendimento e assessoramento. Então vejam, dentre os objetivos desse sistema que faz a gestão das ações da assistência social, chamado SUAS, está afiançar, garantir que haverá uma vigilância socioassistencial efetiva e que também haverá a garantia dos direitos. Não basta simplesmente existir no papel. O SUAS vai afiançar, garantir que aquilo será, de fato, implementado. Beleza? Com isso, então, foram apresentados aí os objetivos do Sistema Único de Assistência Social do SUAS. Vamos seguir para o nosso próximo tópico, diagramado para a sua melhor memorização. Vem comigo. Muito bem, seguindo aqui, vamos falar agora, pessoal, de mais objetivos. Só que agora são os objetivos, não são os objetivos da assistência social e também não são os objetivos do Sistema Único de Assistência Social. São os objetivos das ações ofertadas pelo SUAS. Olha que coisa louca, vem comigo. Pessoal, por isso que essa lei, quando cai na prova, deixa o pessoal de cabelo em pé. Mas vocês vão acertar todas as questões. Por quê? Vocês vão saber quais são os objetivos da assistência social, vocês vão saber quais são os princípios da assistência social, vão saber quais são as diretrizes aplicáveis à organização da assistência social, vão saber quais são os objetivos do SUAS, que é o Sistema, né, Único de Assistência Social, e vão saber também separar quais são os objetivos das ações que são ofertadas pelo SUAS. O SUAS tem seus objetivos, mas quando ele oferta ações, essas ações também têm os seus próprios objetivos, segundo a lei orgânica da assistência social. E vamos ver quais são. Vem comigo. Muito bem. Aqui estão. Olha só. Nesse slide estamos falando dos objetivos, mas não são os objetivos da assistência social e nem os objetivos do SUAS. São os objetivos das ações que o SUAS venha ofertar. Tá certo? Ora, as ações ofertadas no âmbito do SUAS, né, todas aquelas ações, quais sejam, programas, projetos, serviços e benefícios, todas elas têm por objetivo, memorizem, 5 objetivos. Primeiro, proteção à família. Segundo, proteção à maternidade. Terceiro, proteção à infância. Quarto, proteção à adolescência. E quinto, proteção à velhice. Ok? Então, pessoal, memorizem isso. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. São esses os objetivos das ações ofertadas no âmbito do SUAS. Vem para mim. Ficou fácil agora, né, pessoal? Essa é a lista mais fácil de todas. Existem os objetivos da assistência social, já aprendemos. Existem os objetivos do SUAS, já aprendemos.
Agora, em relação às ações implementadas pelo SUAS, temos 5 subobjetivos aqui. 5 objetivos das ações do SUAS, e não do SUAS, mas das ações do SUAS. Cada ação do SUAS deve ter por objetivo a proteção, primeiro, à família. Segundo, à maternidade. Terceiro, à infância. Quarto, à adolescência. E quinto, proteção à velhice. Memorizou? Fácil. Maternidade, né? Maternidade é uma das proteções. A família é outra das proteções. A adolescência é outra das proteções. A infância é outra das proteções. E a velhice, a quinta delas. Tá bom? Então, pessoal, lembrem, são 5 proteções que serão objetivos das ações do SUAS. Fechado? Bom, com isso, então, nós finalizamos essa parte introdutória, onde falávamos dos objetivos da assistência social, onde falamos dos princípios, falamos das diretrizes, falamos dos objetivos do SUAS e dos objetivos das ações que o SUAS vier a implementar. Tá certo? Bom, então, vamos seguir, que no próximo módulo entraremos aí nos entes integrantes, cada ente integrante do Sistema Único de Assistência Social. Então, até já! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Vamos prosseguir com o nosso estudo da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Neste momento, falaremos aqui sobre os entes integrantes do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. Lembrando que o SUAS é o sistema responsável pela gestão das ações de assistência social. Vamos ver então quais são os entes integrantes do SUAS? Vem comigo que você já vai descobrir. Vamos lá. Neste módulo falaremos, como antecipado, sobre os entes integrantes do Sistema Único de Assistência Social. Entes integrantes do SUAS. Tudo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Bem, muito simples, os entes integrantes. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, ele é integrado, primeiro, pelos entes federativos, né? E aqui se encontram União, Estados, todos os estados, Distrito Federal e também todos os municípios. Então o SUAS é integrado por todos os entes federativos, União, Estado, DF e municípios.